E aí, meu amigo, tudo bem? Como é feito o controle de ponto aí na sua empresa? Saiba que se for feito da maneira errada, você, trabalhador, vai ser um dos principais prejudicados por isso. Antes de tudo, deixa eu me apresentar. Meu nome é Thiago, sou advogado trabalhista e faço vídeos de direito do trabalho. Se você gosta desse tipo de conteúdo, ou então quer sempre estar por dentro sobre seus direitos trabalhistas, já se inscreva no canal, deixe seu like para fortalecer aqui nosso trabalho. Vamos lá. O controle de ponto é um sistema que é usado para fazer o controle, da jornada do trabalho do funcionário. Através dele, que é possível obter várias informações importantes para o trabalhador e também para a empresa. Então, o controle de ponto é o sistema que é usado para fazer o registro dessas informações na jornada de trabalho. Ele é muito importante, pois caso o funcionário falte ou então chegue atrasado, possa haver esses descontos e quando o funcionário extrapola o horário, possa haver o pagamento das horas extras. Bom, antes de falar sobre o sistema de ponto, eu tenho que falar um pouco sobre a jornada de trabalho. A CLT prevê que o funcionário pode trabalhar no máximo 8 horas por dia, 44 horas por semana e 220 horas por mês. Lógico que também tem outros tipos de escala, como 12 por 36, 6 por 1, 3 por 1, então vai de acordo com as necessidades da empresa. A CLT prevê que o máximo que o funcionário pode trabalhar é 8 horas por dia. Lógico que tem as possibilidades de hora extra. A CLT também prevê que o funcionário só pode fazer 2 horas extras por dia, podendo exceder em casos excepcionais, como algum serviço que não pode ser deixado para outro dia ou então alguma situação realmente que a empresa vai ter algum prejuízo caso aquele serviço não seja finalizado. Mas tem que ser avisado com antecedência para o funcionário, lógico. É mentira! A CLT também prevê que só estabelecimentos com mais de 20 funcionários são obrigados a ter esse controle de ponto. Lógico que é muito necessário e muito importante que mesmo que a empresa não tenha esses 20 funcionários, ela efetue esse controle de ponto. Até para prevenir caso ocorra algum processo trabalhista e também para garantir os direitos dos trabalhadores. Uma observação importante é que não é somente a empresa ter mais de 20 funcionários, é o estabelecimento. Então, uma empresa pode ter 50 funcionários, mas ela tem 5 lojas, cada loja com 10 funcionários. Então, essa loja não tem a obrigação de efetuar esse controle de ponto, mas como eu falei, é muito importante. Bom, o controle de ponto pode ser manual, que é aquela folhinha que você escreve seu horário de entrada, sua saída para o almoço, sua volta do almoço e sua ida para casa, quando você vai embora. Pode ser manual, pode ser o ponto mecânico, que já caiu um pouco em desuso, que é aquelas máquinas, aqueles relógios grandes que você bota o cartãozinho e desce assim, aperta e aí registra o seu horário de ponto. É bem antigo, você que é mais novo não deve conhecer, mas antigamente as empresas usavam esse tipo de controle de ponto. E os mais atuais que são os pontos eletrônicos e os pontos online, que garantem realmente um controle de ponto mais aprimorado, mais detalhado, onde muitos do funcionário consegue ver a quantidade de horas extras que ele fez, se ele está devendo alguma hora para a empresa, já sai um comprovantezinho para o funcionário ou então chega no e-mail. Existe também o controle de ponto por exceção, que é um pouco desconhecido, mas a CLT também prevê esse tipo de controle de ponto, que é quando o funcionário só marca o ponto dele quando acontece algo fora da normalidade na jornada de trabalho. Então, quando ele faz hora extra ou então quando ele chega atrasado. O funcionário só vai marcar o ponto dele nessas situações. Caso ele não marque, quer dizer que o funcionário chegou no horário certo e saiu no horário certo. Não teve nenhuma alteração. Exemplo, o funcionário trabalha de 8 até as 5 horas da tarde, com uma hora de almoço. Nesses dias que ele chegar no horário dele e sair no horário correto, ele não vai marcar o ponto. Mas se ele chegar 8h20, aí ele já vai anotar 8h20. Se ele sair 5h30, ele vai anotar lá 5h30. Esse é o controle de ponto por exceção. A CLT também prevê alguns funcionários que não têm essa obrigatoriedade de ter o controle de ponto, que são aqueles que não possuem esse controle de jornada, como gerentes, como empregados que fazem esse cargo de chefia, que não tem esse controle de ponto, não tem horário para sair, não tem horário para entrar, quer dizer, que não tem esse controle de jornada, eles não são obrigados de efetuar esse controle de ponto. E como ele faz esse cargo de chefia, ele já tem um adicional para esse tipo de situação, que é o correto, Ele deveria ter esse adicional. Outro caso também que pode não ter esse controle de jornada são aqueles empregados que fazem funções externas, não tem realmente esse controle de jornada. É interessante falar que se você não tem esse controle de jornada, o ponto já não é obrigado para você, se você faz o seu horário, Mas se você tem esse horário de entrar, de sair, horário de almoço, tudo certinho e cumpre ele todos os dias, é interessante você ter esse controle de jornada. Mesmo que seu patrão não te obrigue a fazer isso, é interessante você sempre estar comunicando para ele o horário que você entrou, o horário que você saiu, o horário que você está indo de almoço, até para que futuramente você queira ajuizar uma ação trabalhista, você tenha meios de provar o seu controle de jornada. Para finalizar, eu separei aqui algumas perguntas que chegam bastante aqui para nós
chegam muito no meu Instagram. Se você não me segue aqui no Instagram, vou deixar o link aqui embaixo. Lá eu respondo muitas perguntas de vários trabalhadores que têm dúvidas trabalhistas, né? Sempre abro caixinha e sempre estou respondendo o máximo que eu puder. Separei aqui algumas perguntas que aparecem com mais frequência lá no meu Instagram. Primeira pergunta: o funcionário tem tolerância para entrar e para sair? A CLT prevê que o funcionário tem 5 minutos de tolerância para entrar, podendo exceder até no máximo 10 minutos por dia. Então esses 5 minutos podem ser divididos. Podem ser 5 minutos para entrar, 5 minutos para voltar ao almoço ou então 10 minutos para entrar. Não pode exceder os 10 minutos por dia. Mas é interessante que caso o funcionário extrapole esse período, ele avisa a empresa para que o seu patrão já saiba com antecedência que vai ocorrer alguma emergência, para que não venha acontecer nenhuma punição. E a empresa, emendando aqui na outra pergunta, a empresa não pode mandar o funcionário embora porque ele chega atrasado. Se a empresa faz isso, acontece o que a gente chama de dupla punição, ou então a punição mais grave do que aconteceu. O funcionário não faltou naquele dia, ele só chegou atrasado. O correto seria a empresa descontar os minutos que o funcionário chegou atrasado. Se esse atraso acontece realmente todos os dias, a empresa aplicar uma punição, uma advertência para o funcionário, e não a empresa mandar o funcionário embora, porque ela vai estar realmente punindo ele por algo mais grave do que ele fez. E isso vai proteger também a empresa de um processo trabalhista aí no futuro. E você que foi mandado embora, funcionário, você tendo as mensagens, você pode cobrar esses dias que foi tirado de você na Justiça do Trabalho. Outra pergunta interessante é: a empresa pode descontar o dia do funcionário caso ele esqueça de marcar o ponto? A empresa não pode fazer isso com o funcionário. O funcionário está trabalhando, ele esqueceu o ponto. Se isso acontece com frequência, o modo correto de prevenir isso, ou então de punir o funcionário, é realmente aplicando advertências, seja oral, seja por escrito, para que o funcionário tenha ciência daquele erro dele. Se o funcionário está trabalhando, não tem por que descontar aquele dia dele. Outra pergunta importante, acho que eu até falei um pouco dela mais pouco no começo, né? É se a empresa tem a obrigação de entregar esses comprovantes dos pontos para o funcionário. Então, se na sua empresa o ponto é eletrônico ou ele é online, a empresa tem que fornecer os comprovantes para você. Agora, se a empresa faz aquele ponto manual, que é aquele na folhinha, você não pode realmente ter uma cópia daquela folha. Outra questão é: a empresa não pode alterar o ponto do funcionário manual, com o intuito de deixar de pagar hora extra para o funcionário. Acontece com muita frequência da empresa alterar o ponto do funcionário manualmente. O funcionário sai um pouco mais tarde, a empresa vai lá no sistema e altera o horário do funcionário para não pagar hora extra. A empresa que está fazendo isso está cometendo um crime, pois se o funcionário faz hora extra, essas horas extras têm que ser pagas. Ou então, se a empresa usa o banco de horas, tem que ser utilizado o banco de horas para o funcionário descontar essas horas extras aí no futuro. Para finalizar, uma pergunta que apareceu recentemente aqui no nosso Instagram é sobre caminhoneiro. O caminhoneiro tem controle de jornada? Sim, o caminhoneiro tem controle de jornada e tem que ser obedecida. O caminhoneiro não pode trabalhar mais de 8 horas por dia. A gente sabe que na prática muitos trabalham, né? E isso é muito perigoso, porque muitas vezes eles têm que tomar remédio para poder aguentar essa jornada de trabalho excessiva. Não tem um horário de descanso adequado, não tem um local para descansar. Extrapolam aí a jornada de trabalho e não são pagos por isso. O caminhoneiro tem que ter 8 horas de trabalho por dia no máximo. Se ele extrapolar, tem que ser pago essas horas, pois a questão física do caminhoneiro pega muito. Bom, eu espero que tenha respondido sua dúvida. Se eu não respondi, comenta aqui embaixo que eu vou ter o prazer de te responder. Se gostou do vídeo, deixe seu like, muito obrigado e até a próxima.